Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo fluindo. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Para quem não me conhece ainda, sou terapeuta holística e aqui nesse canal eu trago sempre dicas para a gente ter qualidade de vida emocional, que um terapeuta holístico nada mais é do que um médico que cuida das questões emocionais, das vibrações, das frequências, das emoções das pessoas. Então, não tem como a gente não falar aqui de energia, porque é sobre isso. Então, o objetivo nesse canal é que você tenha qualidade de vida emocional, espiritual, física e usufrua da vida nas melhores, na melhor potência e de forma consciente, usufruindo todos os dias da melhor forma possível. Esse é o meu objetivo aqui, fazer com que o meu paraíso aqui na Terra seja eterno, e esse é um dos pontos de vista de acordo com o tema que nós vamos falar hoje. Vou falar sobre crença e o porquê que as nossas crenças afetam a nossa realidade, lembrando que os temas não são escolhidos por mim, já que faço parte de uma equipe onde sou induzida ou influenciada a falar dos temas que não são escolhidos por mim. Geralmente queremos ouvir falar de outras coisas, mas o assunto aqui é sempre recorrente, porque acredito que tenha algum fundo de importância ou alguma verdade nesses assuntos que são colocados aqui no campo. Então, antes de mais nada, antes de ir direto ao ponto, vou pedir para que você, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva e curta também o vídeo, se for interessante, se você gostou desse material. Compartilhe também com as pessoas, para que as pessoas desenvolvam cada vez mais a visão delas, as questões delas. De repente, você pode ser aquela sementinha que vai ser plantada ali em alguém, de repente, quando você compartilha um material de um amigo, de um que você considera que é interessante, e aí você está ali servindo também como uma caravana. Eu costumo brincar como uma caravana que está sempre levando daqui para ali energias positivas e poderosas para continuar nesse processo de transformação de energia no mundo. Bom, então o assunto justamente esse: crenças que limitam a nossa realidade. Exatamente, nós falamos bastante aqui, eu acredito que eu falo de uma maneira bem clara e sempre as pessoas ficam com dúvidas, então o objetivo aqui é você trazer suas dúvidas para a gente falar mais sobre o assunto, para a gente tirar dúvidas. Deixe dicas também aqui, qual um assunto que você gostaria de falar, e eu acredito que esse assunto, que é sempre recorrente, acaba fazendo benefício para todos nós. Bom, crenças nada mais são do que convicções ou ideais que nós consideramos verdade. Então, se nós consideramos algo verdade, isso acaba por influenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções, os nossos comportamentos. Então, uma crença é algo muito importante, muito poderoso, no sentido de ser algo que influencia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Então, se eu sei que a crença é responsável por influenciar, de certa forma, todo esse campo que engloba essa parte inteligente que sou eu, então eu preciso identificar e saber quais são as minhas crenças. E o que acontece de acordo com as nossas, com base nessas experiências que nós vivemos, que nós experienciamos ao longo da nossa vida, essas memórias ou essas influências que são causadas pelas nossas crenças, elas vão ficando impregnadas ou fixadas ou como um programa na nossa parte subconsciente, que tem acesso a essa informação o tempo todo. E o que exatamente causa as nossas crenças? De onde vêm as nossas crenças? É muito simples. As nossas crenças, elas são culturais, elas são educativas, elas são sociais, elas são de ordem familiar, elas são a influência do meio, dependendo do ambiente que a gente vive. Então, nós estamos expostos o tempo todo às crenças que vão nos trazer uma referência positiva ou negativa. Aí a gente vai num ponto onde existem as crenças que são positivas. Essas crenças vão me trazer crescimento, vão me impulsionar e me guiar ao longo da minha vida, e eu vou crescer e desenvolver coisas incríveis. E se eu sei quais são essas crenças, eu vou potencializar esse comportamento e colocar em prática cada vez mais, porque elas vão me trazer crescimento.
E existem as crenças de ordem negativas, que são aquelas crenças que são limitantes, que vão me impedir de dar passos, de realizar coisas, de transformar coisas, de colocar na prática ideais de vida e às vezes até impedir com que a pessoa saia dos seus próprios preconceitos, das suas próprias limitações. E as crenças, é interessante a gente saber que existem pontos interessantes, existem exemplos de crenças. Por exemplo, eu vou dar aqui para vocês um exemplo de uma crença que, conforme eu fiquei bastante tempo tentando naquela varredura, porque existe uma terapia que a gente usa durante uma sessão para fazer uma varredura dessa crença do atendido ou do paciente. A gente vai descobrir qual é aquela crença que a pessoa tem, e aí a gente vai eliminando ou selecionando aquela que tem, às vezes a pessoa tem uma pressa a mais para descobrir ou resolver algo, ou colocar em prática algo, então a gente vai eliminando e a gente vai fazendo uma triagem para saber qual é exatamente aquela crença que está criando um determinado comportamento que está impedindo a pessoa de fazer algo. E num dessas varreduras que eu fiz em relação a mim, como eu falo para vocês direto aqui, eu sou uma cientista de mim mesma, e então numa dessas varreduras eu fiz para identificar o porquê que eu tinha um medo muito grande. Para quem me conhece sabe, eu tinha um medo de ir para longe de casa, eu tinha medo de me perder. E isso é uma longa história de memórias antigas, de algo que aconteceu nesse passado, que a gente vai deixando para lá e a gente não quer olhar para aquilo. Mas quando eu percebi que esse medo de ir para longe ou de me perder, ele estava atrapalhando a minha vida, eu comecei a fazer uma varredura e desfazer essa crença, substituir essa crença por uma crença positiva. Que esse medo de ir para longe, ele me fazia com que eu, com quase 40 anos, ou mais, nunca tinha feito uma viagem sozinha, porque eu tinha medo de me perder. E então, quando a gente começa a perceber a crença gritando e o quanto ela atrapalhou e o quanto ela fez com que a gente ficasse limitado naquele mundinho, hoje eu estou do outro lado do mundo, estou vivendo numa ilha, num continente totalmente oposto a minha casa de origem, o Brasil, e de vez em quando, muito tempo depois, tendo feito esse trabalho de eliminar ou de descobrir essa crença ou de fazer com que ela diminuísse essa força, ainda hoje eu me pego, quando eu vou para algum lugar aqui, eu ainda me pego com medo de ir para longe, só que esse longe agora é referente à minha casa aqui. E aí a gente percebe a força que tem uma crença na vida de uma pessoa. Porque aquela referência que eu tinha, daquele medo de me perder, gente, qualquer pessoa hoje pode ir em algum lugar, se perder e se achar. Mas não é assim que acontece naquela referência no nosso subconsciente. Então isso serve, eu dou sempre exemplos meus aqui, mas isso serve para qualquer coisa. Então quando você identifica a crença e você modifica ela, ou algumas são bem difíceis de você substituir, mas você vai acalmando, você vai mudando, desviando aquela referência e colocando uma ideia diferente agora para você acreditar, isso começa a trazer totalmente um resultado diferente. Por isso que nós falamos, e inclusive o professor Hélio Couto fala, a pessoa é a própria crença dela. Se a pessoa acredita em algo que ela não é capaz de fazer, ou se ela acredita em algo que ela é capaz de fazer, ela é aquela realidade, porque ela é a própria crença. Quantas pessoas têm aquela questão de opinião formada em relação a um determinado assunto, por exemplo, em relação, quando a gente tem uma opinião formada em relação a homens, em relação a mulheres, ou a gente acredita que a gente não tem sorte no amor, ou algumas pessoas dizem, eu tenho sorte no jogo e azar no amor. Isso são crenças, e às vezes são crenças que a pessoa repete, e que se torna uma verdade, porque ela faz parte agora daquela realidade daquela pessoa. Então, o que a gente faz quando a gente faz uma varredura para identificar, uma análise para identificar a crença que está impedindo a pessoa de fazer algo importante na vida dela? Isso é todo um trabalho onde a gente vai, junto com o atendido ou com o paciente, fazer uma triagem. E aí depois, quando a gente percebe os resultados disso, a gente fala, nossa, traz até uma leveza, porque agora você terá comportamentos diferentes, maneiras, hábitos diferentes e formas de enxergar a vida de forma diferente, porque você
abriu um leque quando você tirou aquela coisa que te limitava, que te impedia. Então, olha só como é simples a gente entender na prática a importância da gente eliminar crenças que limitam a gente e substituir isso por outras coisas que vão trazer crescimento e fazer a gente desenvolver um olhar totalmente diferente. Então, eu vou dar aqui para você uma dica, se você tiver interessado num olhar mais aprofundado, você pode checar aqui os meus dados, os meus contatos com descrições de terapias para isso na descrição do vídeo. Mas eu vou dar aqui uma dica para que, se você quiser exercitar isso sozinho, você vai, no momento que você estiver meditando, você vai silenciar e você vai entrar em contato com o seu interior, respira profundo e suave, com a sua verdade absoluta, com o seu eu interior. Você começa a fazer um exercício disso, pergunte em relação a um assunto específico, qual é a crença em relação a isso que está me impedindo de soltar isso, ou de dar esse passo, ou de mudar essa questão na minha vida. Medite nisso e você vai ver a diferença que isso vai trazer. E no próximo vídeo eu vou trazer pra gente fazer uma meditação pra gente acessar essas crenças que impedem a gente. São muitas, mas a gente pode trabalhar uma questão específica cada vez que a gente fizer a meditação, ok? Meus amores, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deixe também os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo, com a permissão da poderosa presença que prepara o caminho. Amanhã eu estarei aqui trazendo mais dicas e mensagens positivas para você transformar a sua vida, ok? E não se esqueça também, se você quiser fazer um trabalho mais aprofundado, com um olhar mais aprofundado, tem aqui embaixo na descrição do vídeo terapias desenvolvidas com muito amor e carinho, com a ajuda de seres muito poderosos para transformar vidas, ok? É isso que eu venho fazendo ao longo dos meus dias, da minha vida, e venho dedicando a minha energia a isso. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.